Então, um outro padrão que esse era muito usado, né, há uns 10 anos atrás para web services, que era o padrão, na arquitetura SOAP, né, era o XML, né. Com o tempo, ele acabou sendo um pouco me chama desincentivado, né? Com o surgimento do JSON e das APIs REST, né? Do padrão REST de web service, meio que o XML foi saindo de moda, mas ainda tem muita coisa construída, né? Com base em XML. Então, se a gente viu que no caso da Câmara, né, ela mantém a disponibilidade ainda do padrão XML para os seus web services, tá? E vocês vão encontrar muita coisa ainda em XML, tá? É muito simples, a lógica dele é essa de alinhar, né, tags, então tudo começa com uma tag root e termina lá no final com uma tag root, né? Ela fecha com essa tag, essa primeira tag do arquivo chama root, né? A raiz do XML, e dentro dela você tem pais, tags que são, né? E filhos, né? Dentro dessas tags, são aquelas alinhadas dentro uma da outra. E pode ter infinitos níveis aqui, tá? Outro ponto específico é que, em alguns casos, vocês vão encontrar XML que só tem, né, dessa forma. Eu tenho a tag e o valor aqui dentro. Mas, em alguns casos, você encontrar atributos para cada um dessas tags. Então, vai ter deputado, e aqui dentro terá um conjunto de atributos para o deputado. E dentro dele, os nossos filhos, tá? Então, mas nesse caso aqui da Câmara, eu não tenho atributos, só tenho os dados mesmo, né, das tags, mas as tags em si não têm atributos. Vocês vão encontrar outras que têm um nome, aí tem aqui vários atributos do nome, tá? Ok? Em conjuntos de chave e valor dentro da tag. Então, mas não é o caso aqui. Vocês vão encontrar o padrão de processamento, né, o pacote de processamento de XML vai permitir que você lide tanto com atributos quanto com valores, né, das tags. Aqui, nós vamos utilizar, então, esse da Câmara dos Deputados, né, baixando o XML, né, acessando o web service, mas pedindo que ele produza o resultado em um XML, tá? O Python, ele tem entre os seus pacotes de software, não do Python em si, mas existe um pacote, né, perdão, do Python mesmo, ele está dentro da própria documentação do Python, que é o XML e Tree Element, tá? Tree. Esse pacote é um pacote especializado no processamento de XML, tá? Então, aqui nós vamos utilizar um pouco desse conhecimento, tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar, na verdade, né, uma representação desse XML em forma de, né, estruturas do Python e vai permitir que você navegue usando várias técnicas dentro dessa estrutura, dessa árvore do seu XML. Para importar o pacote, basta, né, importar o XML tree. Nós vamos pegar aqui, né, esse element tree e importar ele com esse alias et, tá? E ele tem um método, né, from string, e eu passo o conteúdo textual que veio do response do meu request para ele, e ele vai transformar isso numa representação, né, de um objeto XML, né, com toda a hierarquia de nós, tá? Então, aqui eu estou colocando, né, esse element tree, passando o text. Aqui eu estou carregando esse resultado, né, no element root. E aqui eu posso pegar, por exemplo, o root.tag, né, aquela primeira tag XML do meu arquivo, ok? E assim por diante, nós podemos navegar nessa estrutura. Se eu chamar atributos, como esse aqui não tem nenhum atributo, tá? Nessa tag, e nesse padrão aqui não tem nenhum atributo, ele sempre vai retornar um dicionário vazio, porque não existe, tá? Mas pode acontecer de existir em algum caso que vocês tenham. E esse root, ele vai ter todo o detalhamento, né, do XML em forma de nós filhos dele, tá? Então, você pode interagir pelos filhos, né, desse root de diversas formas. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em algumas delas, tá? Uma maneira de você fazer isso é usando esse método iter, tá?
Quando você usa o método, né, iter, daquele elemento root.iter, você pode passar qual tag você está procurando abaixo dele, né? Então, nesse caso aqui, nós temos que abaixo dele tem dados e dentro de dados tem deputado. Então, eu vou passar que eu não quero em dados, depois deputado. Eu já vou passar para ele o nome de uma das tags abaixo dele, e aí o que acontece é que esse iter já vai criar uma lista de todas as tags deputado, e eu vou fazer uma iteração uma por uma, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar todas as tags deputado, e ele vai trazer essa iteração. É possível, então, por exemplo, acessar essas tags aqui numa forma de lista, tá? E para cada uma delas, eu posso acessar tanto o ponto text, tá? Ok? Dela, quanto o próprio nome da tag. Então, vamos ver aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui só uma das tags para a gente explorar ela. Ó, vou pegar a tag, né, deputado, ela tem o ponto text, tem o conteúdo, né, daquela tag, só um minutinho, ponto text, e deixa eu pegar aqui a... Perdão, ela não tem, ela tem ela está dentro dela tem uma lista de dados, né? Okay. Deputado, né? Que ele carregou a última deputado, o último deputado aqui. Dado. Então, tem os vários elementos aqui dentro de deputado, né? Dados. Dado. Então, eu tenho, dentro desse deputado aqui, eu tenho vários elementos filhos dele, né? O ID, o RI, né? O partido, a sigla e assim por diante. E para cada um desses dados, tá? Nós temos aqui o seu text, né? O seu conteúdo, que no caso aqui, desse último aqui, que é o e-mail, né? O último dado que foi processado aqui é o e-mail.text, eu acesso o conteúdo daquele dado, tá? Você pode ir navegando na tag, né? E também nos dados daquela tag, ok? No conteúdo interno dela, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, eu gerei uma tupla, né? Com o texto, né? De cada uma dos elementos que estão dentro de deputado, e aqui nós geramos aqui essa tupla aqui, ó, né? Colocando cada um dos elementos, então vem aqui o código, depois o link, o nome, né? E assim por diante, né? O ID, o RI, o nome, a sigla do partido, e fui criando uma tupla através do método append aqui, né? Apensando na tupla todos esses dados, e depois apensando essa tupla dentro da minha lista de deputados aqui, gerando uma tupla, né? Uma lista de tuplas com os dados do deputado. Ok? Então, você pode interagir nos diversos níveis. Uma das formas é através do root iter, passando o nome de uma das suas tags. Se essas tags tivessem atributos, né? Você poderia também interagir pelos atributos dela e fazer o uso dos dados de atributo. Aqui nós só temos apenas os dados. Aqui, ao invés de gerar uma tupla, uma outra forma, eu posso gerar um dicionário a partir dos dados do XML. Aqui eu só mudei a lógica. Ao invés de gerar uma tupla, eu estou gerando aqui uma lista de dicionários, onde a chave é a tag e o valor é o conteúdo, tá?
ok? Aqui vocês lembram que eu acessei o dado ponto .text e o outro atributo que ele tem é o dado ponto .tag, né? Que é o nome da tag. Deixa eu ver aqui, dado ponto .tag. Tá? E-mail, e aqui dado text é o valor que está dentro da tag. Ok? Aqui gerando um dicionário, por exemplo, tá? Se eu quisesse gerar uma matriz, tá? A gente poderia gerar uma matriz dessa forma aqui. No caso aqui eu estou gerando, né? Apenas a coluna 2 dessa matriz. Poderia colocar aqui, né? Coluna... deixa eu pegar aqui o 1 e 2. Né, o endereço e o e-mail, né? Ok? Você pode dar a forma que você quiser aos seus dados, tá? Eu quero só a coluna 2. E nós já aprendemos aqui, podemos transformar num data frame, podemos usar no formato de array, podemos gerar a estrutura que desejarmos com a lógica que desejarmos, tá? Aprendemos aqui gerar 3 estruturas diferentes, né? Tupla, dicionário e matriz, tá? No projeto ali nós vamos gerar os data frames. A outra forma de fazer a iteração, ao invés de você escolher uma tag, né, nesse nível, você já pode ir direto numa tag que dá o atributo. Então, por exemplo, que dá um elemento, um dado já lá no final, né? Então, se eu quisesse interagir por todos os nomes de parlamentares, eu posso passar, então, essa tag nome para o método iter, e ele só vai pegar as tags que tem o seu identificador igual nome, e vai descartar todo o restante. Isso vai me permitir interagir naquele nível, naquele ponto da estrutura do XML. Isso é muito comum, muito útil para eu ir lá e pegar só o que me interessa. Então, se eu quisesse só a lista, né, de nome dos deputados, eu posso simplesmente aqui fazer um iter na tag nome. Aqui eu pedi para listar apenas 5, transformei numa lista aqui e mandei imprimir essa lista de nomes, né? Ó. Okay? Então, aqui ele vai me trazer os elementos, né, nome, cuja tag é nome. Aqui eu trago o nome.text, tá? E ele me trouxe o conteúdo de cada um dos 5 primeiros nomes, que eu poderia pegar, né, os 10 nomes, posso pegar todos os 500 deputados. Se eu não colocar isso aqui, vai vir o nome dos 500, né, e tantos deputados. Deixa eu pegar aqui, list, Ctrl Z. Aqui faltou aqui faltou um colchete. Então, aqui ele listou, né, todos os trocentos deputados. Ok? Se você quiser navegar item a item, né, filho a filho, assim, navegando na hierarquia, né, que eu quero root, que depois eu quero um loop em dados, depois dentro um loop aninhado em deputado, e depois um loop pelas tags filhas de deputado, você pode fazer isso usando vários loops for aninhado, né? Então, aqui, ó, nesse primeiro loop, ele vai, né, pegar todos os filhos de root. Então, serão deputado. Ele vai pular de dado, a cada dado, ele vai pular. Como aqui só tem um, né, ele só vai ter um passo. Mas no segundo nível, ele vai, né, esse neto aqui vai navegar tag por tag de deputado, né? O root, o filho, o neto. E aqui, sei lá, o bisneto eu chamei. São cada uma das tags internas com os dados dos deputados. Então, você vai poder fazer isso aqui. No caso aqui, eu estou imprimindo, né? O filho, né? O filho.tag e os seus atributos, que no caso não tem. Depois o neto, né? Que seria o deputado. Não tem atributos, como vocês podem ver, está vazio. Mas aí ele já tem, né, dentro dele, na parte, né, do neto aqui, que são os dados, eu posso navegar dentro do neto, que são os dados, e ver todos os dados, todas as tags que estão dentro dele, que eu chamei aqui de bisneto, que são as tags, entre o ID, o RI, o nome, assim por diante, e foi interagindo nível a nível, produzindo, né, aqui uma impressão específica. Às vezes, essa forma menos interessante de navegar, mas é só para mostrar para vocês que é também uma das formas de interagir, tá?
Outra forma de interagir, né, com XML é usando uma sintaxe chamada XPath, tá? Essa sintaxe aqui é muito específica, tá? E você pode, por exemplo, né, nesse caso aqui, posso pedir, né, em vez de usar o iter, que é um padrão, um dos padrões, eu posso usar, né, o find all, né? Esse find all eu passo uma string usando essa sintaxe específica do XPath, tá? E aqui nesse caso, por exemplo, se eu quero todas as tags, né? Todos os elementos com a tag nome, tá? Então é ponto barra barra nome, ele vai trazer todos os elementos com a tag nome. Ele corresponde a esse que nós aprendemos, o iter, passando apenas nome, né? Esse iter nome, em XPath, eu preciso passar, né? Todas as tags abaixo do root, que se chama nome. E aí ele vai localizar todas elas e vai trazer só o valor delas para mim, tá? Então aqui eu peguei, ó, nome.text, tá? E aí ele vai imprimir o conteúdo aqui para mim depois, nessa lista. Aqui, o outro exemplo, né? Eu vou passar aqui um caminho um pouco mais detalhado. Eu quero que ele pega, né? Tudo que seja nesse endereço aqui, né? Barra, debaixo do root, dados, barra deputado. Quando eu fizer isso, esse primeiro for, ele vai fazer o quê? Ele vai navegar nesses itens aqui. Ele vai detectar esse cara aqui completo, né? Cada uma desses caras aqui vai ser um item dessa lista, tá? Deputado, ele vai pesquisar nesse caminho. Vou pegar aqui, tá? Então, barra dados deputado. E dentro de deputado, eu posso, né, fazer uma busca dentro dele. Então, deputado, ele vai me trazer toda essa tag aqui, né? Todo esse conjunto aqui vai vir como resposta dentro de deputado. Uma resposta. E dentro dessa resposta, eu posso usar um XPath de novo e fazer uma busca aqui dentro para pegar uma tag específica a partir dessa raiz, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou usando novamente o find all para trazer uma lista de todos, né? Aqui, find, no caso aqui não é o find all, o find buscando um só, a primeira ocorrência, de uma tag aqui debaixo do deputado que se chama nome. E aí, ele imprime o nome, tá? Daquele deputado, ok? Estou pegando sempre o text, né, como a propriedade daquela tag. Aqui, por exemplo, né, eu posso... Aqui eu fiz assim, passei o item, naveguei naquele nível deputado, e dentro de deputado eu busquei o nome. Mas se eu quiser ser mais específico, já ir direto nas tags nome, né, como nós fizemos no iter, nós podemos passar o endereço completo, barra dados, barra deputado, barra nome, find all, ele vai gerar uma lista só dessas tags aqui, nome, tá? Ele vai gerar e eu vou poder interagir só com elas numa lista que só vem esses registros e os demais são descartados na interação. Ok? Aqui um outro exemplo, né? Mesma lógica do de cima. Essa é a lógica do caminho completo. E se você não quiser ter essa dificuldade aqui, mas você se sente confortável com dicionário, tá? Que é uma estrutura mais familiar, existe um pacote, né, chamado XML2Dict, que ele lê o seu XML e já transforma num dicionário aninhado que você pode utilizar de uma forma muito mais rápida, se você está acostumado com dicionários, tá? Então, o modo de instalação, aqui está o endereço da documentação deles, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. E instalação tão simples, XML2Dict, né? Pip install, XML2Dict. E uma vez que você aqui, no caso, ó, por exemplo, eu baixei novamente o XML, deixa eu importar aqui. Aqui eu estou importando e eu passo aqui, ó, XML2Dict parse o text do meu request, do meu response, né? Que veio aqui o meu XML. A partir daqui, eu posso acessar toda essa estrutura, né? Como se fosse chaves de um dicionário. Então, cada um deles vai ser uma chave e dentro daquela chave terá aquele valor abaixo, tá? Então, veja como fica a estrutura e eu posso acessar assim, ó. Se eu quero, né? O deputado, o primeiro deputado da lista, eu pego XML, dados, deputado, 0.
veio os dados do primeiro deputado da lista, né? Se eu quero o segundo deputado da lista, né? Sim, né? Se eu quero o terceiro deputado da lista, ok? Então, com isso, fica muito mais fácil, né? Aí acessar os dados aí do XML, já que ele está num padrão, como diz aqui, um padrão de dicionário, tá? Chave e valor, ok? E a outra forma de você navegar nesse doc, tá? É usando os próprios recursos, né? De dicionário. Então, assim, ó, eu posso, no primeiro nível, chamar aqui doc.items, né? Que ele vai trazer a chave, que é o nome da chave, e o valor, que é o dicionário aninhado, né? Que é o dicionário dados. Aí eu posso interagir nesse dicionário dados com itens, e ele vai trazer chave e valor do dicionário, onde a chave vai ser dado e o valor vai ser dicionários aninhados de deputado. E assim por diante. Eu posso interagir nesse valor aqui, que é um dicionário aninhado, com itens, e assim por diante, né? E fazendo uma interação. Por exemplo, aqui, se eu quisesse imprimir a lista completa, né, de deputados, né, eu poderia imprimi-lo, né, normalmente aqui, usando, né, essa lista aqui usando esse método, tá bom? Ok? Então, esse caso aqui, como eu sei que ele vai gerar apenas um para esse nível, um para esse nível, um para esse, e aqui vai ter uma lista, se você quisesse, né, você pode já fazer um processo de list comprehension aqui, né, onde eu quero, por exemplo, né, X nome, né, for X in nessa lista aqui que vem desse último nível aqui do dicionário, né? Opa, é nome, né? Nome. E aí nós temos uma impressão da lista, né? De todos os nomes, né? Se eu quero partido, né? Partido? O XML aqui. Sigla partido. Né? Ok? Então, com esse tipo de recurso, nós conseguimos, então, fazer aí as iterações necessárias, né? Em qualquer estrutura de dados que venha de XML ou de, né, web service no padrão JSON, né? E utilizar nos nossos projetos de análise de dados.